Olá a todos, meu nome é Maria Helena Weisbich. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a hipofosfatemia ligada ao cromossomo X. Então, a gente tem que lembrar que o esqueleto humano, ele representa 15% do peso corporal total e está entre os maiores órgãos e sistemas do corpo humano. E como a gente pode observar, no interior do osso nós temos uma estrutura complexa do osso trabecular, o osso duro, inclusive com uma vascularização dentro da estrutura óssea, que vai ser importante na realização das funções do osso. As funções convencionais são relacionadas com o esqueleto, como a sustentação do corpo, a movimentação, proteção e a reserva de minerais, principalmente cálcio e fosfato. Além disso, o osso ele produz substâncias produzidas pelo osso, que são essas SPOs, que vão regular a função e mantêm o equilíbrio em outros órgãos e sistemas. E a gente observa aqui embaixo essa figura do osso e várias substâncias que são produzidas pelo osso. Aqui eu estou destacando o FGF23, que vai ser importante nessa palestra de hoje, e através dessas substâncias o osso tem ação em diferentes lugares, não só no rim, nos ossos, nos dentes, mas também no sistema hematopoético, no músculo, no pâncreas, tecido adiposo, no cérebro, inclusive na fertilidade masculina. Então, quando nós temos alterações genéticas, doenças sistêmicas que acometam o osso, envelhecimento e as lesões ósseas, nós podemos ter, então, as alterações funcionais das células ósseas e uma alteração na formação e na reabsorção do osso, que vai levar ao comprometimento das funções convencionais, mas também, através das substâncias produzidas pelo osso, a gente pode ter, então, o comprometimento de outros órgãos e sistemas. Importante lembrar que o osso ele não é fixo, ele não é formado e depois ele se mantém. Ele é o tempo todo, ele tem uma dinâmica de formação, onde começa com essa placa de osteoide, onde vão se depositar os minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Aí nós temos o amadurecimento das células, que são os osteócitos, que são os capazes de secretar substâncias, como o FGF23, e posteriormente esse osso vai envelhecendo, sofre um processo de apoptose e é destruído. Então, nós temos uma remodelação óssea contínua, a formação e destruição do osso, e que acontece em diferentes momentos nos diferentes ossos e regiões do nosso corpo. Quando a gente pensa nas doenças ósseas, é importante lembrar que elas podem acometer etapas diferentes da formação do osso. Então, nós podemos ter alteração na síntese do osteoide, na mineralização e na remodelação. Hoje nós vamos falar sobre a hipofosfatemia ligada ao X, que está incluída no grupo dos raquitismos hipofosfatêmicos, que são doenças do metabolismo do cálcio e fosfato, e que estão inclusas, então, na segunda etapa de formação do osso, que é uma doença da mineralização óssea. Ela foi descrita em 1937 por Albright, numa criança que apresentava raquitismo, sinais radiológicos de raquitismo, hipofosfatemia e uma falta de resposta à vitamina D. Então, a criança recebeu vitamina D, mas ela mantinha, então, a hipofosfatemia, as alterações do raquitismo. E ele observou que essa alteração era decorrente de uma perda urinária de fósforo, levando, então, ao raquitismo. Hipofosfatemia, só para ressaltar, é quando o nível de fósforo e de fosfato está baixo no sangue. E aí nós sabemos que a doença pode acometer tanto a criança quanto o adulto. Na criança, nós temos o nome raquitismo, por quê? Porque a criança tem a cartilagem de crescimento e é nessa placa onde a gente tem uma diminuição da mineralização. Tanto da placa de crescimento, mas também do osso epifisário, né? Então, vai acometer principalmente os ossos que crescem mais rapidamente, como as costelas, tíbia e fêmur. Agora, raquitismo não parece ser o melhor nome para essa doença, porque, na verdade, acomete adultos também. E o adulto, ele não está mais em crescimento, ele não apresenta mais a cartilagem de crescimento. E a alteração óssea característica dos adultos com hipofosfatemia é a osteomalácia, que é caracterizada por uma diminuição da mineralização após o término do crescimento e que envolve, então, a porção
córtico-endosteal do osso. A hipofosfatemia ligada ao X, ela teve vários nomes na história, como raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, familiar, vitamina D resistente, ou também osteomalácia, quando ela era ligada mais, então, à doença do adulto, osteomalácia hipofosfatêmica, vitamina D resistente, mas, na verdade, esses nomes todos são usados para caracterizar a mesma doença que, hoje em dia, é chamada de XLH. Então, qual a importância do fosfato? Além dele ser um componente essencial dos ossos, ele também está envolvido na síntese de energia, nas membranas celulares, na produção de DNA e de RNA, e, portanto, a falta de fosfato, ela tem consequências importantes e não somente para o osso. Então, o metabolismo do fosfato, a gente ingere o fósforo da dieta, que vai para a luz intestinal, aonde ele é absorvido pela célula intestinal, e essa absorção é estimulada pela forma ativa da vitamina D, a 1,25-OH vitamina D3. E apenas 60% do fosfato é reabsorvido no intestino. Esse fósforo reabsorvido pelo intestino, ele cai na circulação sanguínea, onde ele faz, então, um turnover com o osso, entrando e saindo fósforo do osso e voltando para a circulação, e também ele vai para o rim, onde ele é filtrado e reabsorvido pelas células do túbulo proximal. 80% a 90% desse fósforo filtrado é reabsorvido, retorna para a circulação sanguínea, e apenas 10% a 20% é excretado na urina. Essa reabsorção acontece através da ação dos cotransportadores sódio-fosfato da membrana luminal da célula epitelial do túbulo proximal. Se o fósforo cai no sangue, a gente tem, então, a tendência a aumentar a reabsorção renal dele, para diminuir a sua perda urinária e tentar repor, então, o fósforo no sangue. E também a gente aumenta a produção da forma ativa da vitamina D, para que a gente tenha um aumento da reabsorção de fósforo pelo intestino. Na hipofosfatemia ligada ao X, então, o que a gente espera com a hipofosfatemia era justamente aumentar a reabsorção de fosfato pelos cotransportadores do túbulo renal e aumentar a ação da enzima 1-alfa-hidroxilase, que aumenta a síntese da 1,25. Mas não é isso que a gente observa, tá? Então, quando você tem a hipofosfatemia com aumento dessa proteína circulante, que é o FGF23, a gente tem apesar de estar com fósforo baixo no sangue, não há aumento da expressão apical dos cotransportadores e também não aumenta a atividade da 1-alfa-hidroxilase, não aumentando a síntese da forma ativa da vitamina D e, portanto, a excreção renal de fosfato se mantém elevada e não ocorre um aumento da absorção intestinal. Então, na hipofosfatemia ligada ao X, nós temos o paciente com uma hipofosfatemia, mantendo a perda de fósforo na urina, e a vitamina D formativa vai estar baixa ou inapropriadamente normal, porque o que a gente esperava era o seu aumento, para que houvesse um aumento da reabsorção intestinal de fosfato também. E aí foi identificada essa substância, essa proteína, que é o FGF23, no ano 2000, ela é secretada pelos osteócitos, que são células maduras do osso, e ela causa o quê? Uma diminuição da produção da forma ativa da vitamina D, uma diminuição da reabsorção de fosfato pelo rim, e além disso, ela estimula uma enzima que degrada a forma ativa da vitamina D, diminuindo ainda mais os níveis de vitamina D. Então, quais são os principais estímulos fisiológicos para aumentar a secreção do FGF23? Quando a gente tem um fósforo alto no sangue, então você vai querer perder fósforo pelo rim, ou quando você tem muita vitamina D formativa, então você vai diminuir a sua síntese e aumentar a sua degradação. E isso é exatamente o que acontece na hipofosfatemia ligada ao X. Nós temos uma alta concentração de FGF23, mesmo com fósforo baixo e vitamina D baixa, porque a gente tem, então, uma alteração na enzima que está relacionada com o FGF23 e uma alteração no gene FEX,
que codifica essa endopeptidase FEX, que controla o FGF23, está alterada, e a ação do FGF23 fica livre, sendo bastante pronunciada, levando, então, às alterações características da hipofosfatemia ligada ao X. Então, ela é causada por um aumento dos níveis circulantes de FGF23 por uma mutação no gene FEX, que codifica a enzima FEX, que está alterada nessa doença. Ela é de herança dominante ligada ao X, isso significa que o pai vai passar a doença para todas as filhas, o pai afetado passa para todas as filhas, e a mãe afetada vai passar para 50% das filhas e 50% dos filhos. Então, aqui a gente representa em vermelho o alelo que está alterado, ele pode, então a mãe pode mandar ou o alelo alterado ou o alelo normal. E o pai, ele é homozigoto, então quando ele tem o X alterado, o Y ele vai passar para os filhos, então os filhos não vão receber o X do pai afetado, vão receber o X da mãe normal e não vão ter a doença. É uma doença que a Orphanet dá como prevalência de 1 a 9 casos por 1 milhão de habitantes, de população, e esses dados também foram confirmados pelo estudo da doutora Carolina Aguiar Moreira, no estado do Paraná, onde ela observou a prevalência de 5 casos por milhão de habitantes. Então, como eu disse, é uma doença que impacta tanto na pediatria como nos adultos. Na pediatria, principalmente uma baixa estatura desproporcional, alterações de raquitismo, alteração da marcha e alterações como a crâniosinostose. E no adulto, a gente vai ter a baixa estatura, as deformidades, alterações dentárias, assim como na pediatria, dores ósseas articulares, rigidez articular, dor e fraqueza muscular, pode ter uma alteração que nós vamos explicar depois, que é a malformação de Chiari. É uma doença que leva ao paciente a ter uma marcha claudicante, perda auditiva, e isso tudo com uma baixa qualidade de vida e dificuldade de mobilidade. Em termos ósseos, eles podem evoluir com fraturas, pseudofraturas, osteoartrite e calcificações extraósseas. A entesopatia, que é a calcificação de tendões e ligamentos, e que pode, inclusive, levar à estenose espinhal. Então, a gente observa aqui a baixa estatura desproporcional, ela ocorre principalmente por um baixo comprimento das pernas, né? Então, o indivíduo sentado, ele vai ter uma estatura maior do que quando ele está em pé, porque o tronco tem comprimento normal, os membros superiores também, e o que está comprometido mesmo é o comprimento dos membros inferiores. Aqui a gente observa as deformidades que podem ser em valgo, em varo, inclusive em ventania. A deformidade importante, a baixa estatura desse menino aqui de 1 metro, com 9 anos de idade, e as alterações do raquitismo, né? Então, a gente observa aqui a alteração em taça da cartilagem de crescimento, com rarefação óssea importante. Aqui os tipos de encurvamento que são observados nessa doença, a gente pode ter várias alterações ósseas, então a gente vê aqui uma rarefação óssea bastante importante em todos os casos. As alterações odontológicas, que nesse estudo realizado no Instituto da Criança, nós observamos defeitos de oclusão em 85% dos pacientes, e alargamento das câmaras pulpares, que nós vamos ver é um alargamento na polpa do dente, que pode levar, então, à formação de abscessos. A gente observou em uma alta porcentagem. Então, a gente vê aqui o aspecto macroscópico de uma criança com raquitismo hipofosfatêmico. A gente observa aqui o alargamento da polpa, né, dentária, mostrando, então, que existe um alargamento, uma tendência que pode levar à formação de abscessos dentários. E aqui eu pergunto, todas essas crianças têm essas deformidades, e a pergunta, qual deles tem XLH? E fica sempre difícil dizer só olhando a deformidade. Então, é importante a realização de exames laboratoriais que o médico vai pedir, tentando, então, investigar e descobrir se se trata de XLH. Então, no XLH, geralmente o fósforo é baixo, a fosfatase alcalina aumentada, a 1,25 ela é baixa ou
normal, mas quando a gente esperava ela estar aumentada, e o paciente, então, tem uma diminuição da reabsorção tubular renal de fosfato e uma diminuição do transporte do fósforo corrigido pelo marcador de função renal, que é a taxa de filtração glomerular. Então, isso é o que marca o paciente com XLH, e o seu médico vai pedir vários outros exames de urina e de sangue para afastar que o paciente tenha alguma alteração de função renal ou apresente algum outro quadro que possa estar levando a esse raquitismo sem ser o XLH. Aqui é um estudo que nós publicamos, confirmando, então, esses achados de fósforo baixo, fosfatase alcalina aumentada, reabsorção tubular de fosfato e transporte de fósforo corrigido pela taxa de filtração glomerular diminuídos. Lembrar que o fósforo ele varia na sua normalidade de acordo com a faixa etária, assim como os marcadores de reabsorção tubular, como o transporte máximo de fósforo corrigido pela taxa de filtração glomerular, que também varia com a faixa etária. O melhor biomarcador, então, seria medir o FGF23 na circulação, já que ele é o marcador da doença. O problema é que ainda não temos uma metodologia que possa ser utilizada na prática e que seja completamente confiável. A base do tratamento foi, desde os anos 80, nesse estudo de Gloria e colaboradores, foi então repor aquilo que estava baixo. Se o indivíduo tinha fósforo baixo no sangue, vamos dar fosfato oral. Se a produção da vitamina D estava comprometida, vamos dar a forma ativa da vitamina D, no caso, o calcitriol. E com isso foi observada uma melhora das lesões de raquitismo, e esses pacientes até aumentam um pouco a velocidade de crescimento, porém sem ter um catch-up na estatura, né? Quer dizer, sem recuperar canais de crescimento. Então, nós fizemos um estudo no HC, onde nós usamos aqui a dose média de calcitriol e a reposição de fosfato, que podia ser tanto em solução como em comprimido, e observamos que esse tratamento, primeiro, levava uma intolerância gástrica e frequentemente diarreia, se a gente utiliza doses um pouco mais altas de fósforo, e má aderência. Por quê? Porque o indivíduo tem que tomar várias doses ao dia e acaba esquecendo. E aí, como eu falei, com este tratamento eles tinham um pouquinho de melhora de velocidade de crescimento e das deformidades, porém sem alcançar, sem recuperar completamente a estatura que era esperada, se não tivessem a doença. Com esse tratamento, a gente observou que havia uma menor perda de canal de crescimento e diminuíam as deformidades, tanto que aqueles pacientes diagnosticados mais tardiamente, como aqui no grupo 1, eles tinham um maior número de cirurgias realizadas para os membros inferiores do que no grupo 2, que foram as crianças diagnosticadas mais precocemente. Nenhuma delas teve que ser submetida à cirurgia corretiva dos membros inferiores. Uma complicação importante é a nefrocalcinose, e a gente sabe hoje em dia que ela é relacionada à presença da hipercalciúria e de acordo com a dose de calcitriol que nós usamos. Então, a gente não pode usar o calcitriol sem monitorizar a excreção de cálcio na urina, e quando ela está elevada, o paciente está correndo o risco de, então, ter essa complicação que é o depósito de cálcio no parênquima renal, e que pode, sim, levar a comprometimento da função posteriormente. Além da nefrocalcinose, o paciente pode evoluir com hiperparatireoidismo, que é relacionado com altas doses de fosfato, que levam a um aumento da secreção do PTH e um hiperparatireoidismo, que pode depois se tornar autônoma a glândula e levar a complicações graves também, inclusive para o osso. Em adultos, a gente observa aqui essa menina de 24 anos de idade, que fez 9 cirurgias corretivas, apresentou evolução com hiperparatireoidismo com o tratamento convencional de repor fósforo e calcitriol, e ainda apresenta toda essa deformidade com várias cicatrizes nas pernas. Aqui a situação desses pacientes que ficam, às vezes, meses,
pós-operatório com esses aparelhos para imobilização e que tem que depois reaprender a andar. Então, são pacientes que têm uma vida muito sofrida, com dificuldade de locomoção, e que isso piora muito a qualidade de vida deles e a capacidade produtiva. Outra complicação dos adultos é a osteomalácia, como a gente observa aqui. Esses pacientes apresentam uma fragilidade óssea importante e ainda apresenta aqui as pseudofraturas que podem cursar com dor óssea bastante proeminente. Além disso, eles podem evoluir com uma osteoartrite degenerativa. A gente observa aqui uma diminuição da cápsula articular aqui, da região sacroiliaca, levando então a uma rigidez articular muito importante, que também leva a dor e diminuição da mobilidade. E outra complicação bastante grave é aqui onde a gente observa a calcificação de tendões e ligamentos, que é chamada de entesopatia, e essa complicação não é prevenível com o tratamento convencional e também leva a dor e complicações importantes, como, por exemplo, a estenose aqui do canal medular, nessa paciente, que teve que ser submetida a uma cirurgia com uma laminectomia lombar para descomprimir a medula. Então, são complicações graves da doença. Esse é um paciente de 38 anos de idade, que a gente observa aqui já submetido a várias cirurgias com próteses, apresentando, então, além da osteomalácia, ele apresenta uma diminuição aqui da região articular, ele apresenta a entesopatia, com a calcificação aqui de tendões, a gente observa, e esse paciente ele foi tratado desde os 4 anos de idade com tratamento convencional, mostrando então que esse tratamento não preveniu todas essas complicações. As alterações odontológicas também graves, aqui a gente vê uma menina de 20 anos de idade que evoluiu com abscesso ementário, com fistulização desse abscesso, e outras complicações, como a crâniosinostose, que acontece em 59% das crianças e é caracterizada por um fechamento precoce da fontanela, levando então ao aumento do diâmetro antero-posterior e deformidade do crânio, que pode levar à hipertensão intracraniana. A malformação de Chiari, que é causada porque a base do crânio desses pacientes ela é mais achatada e a fossa craniana posterior é estreita. Então, a gente observa aqui o desenho normal e aqui a herniação do cerebelo para dentro do canal espinhal, que é o que a gente vê aqui nessa paciente. E isso pode acontecer em 25% dos casos. Pacientes, às vezes, se queixam de dor de cabeça crônica e é muito perigoso ter a hipertensão intracraniana, então deve ser sempre pesquisado e monitorado. Outro achado que tem sido visto é um aumento da prevalência de hipertensão arterial nesses pacientes. Então, a gente observa aqui nesse estudo japonês, comparando os pacientes em amarelo com os controles, né, em azul, e a gente vê que a porcentagem de pacientes com hipertensão desde os 20 anos até os 50 anos é bem maior nos adultos, nos pacientes portadores de raquitismo hipofosfatêmico do que nos controles normais. E isso parece se relacionar com uma piora da função renal, nesses casos. Também mutações mais graves, que são aqui chamadas de não missense, cursam com a presença de nefrocalcinose mais precoce do que aquelas mutações que não são tão graves, que são chamadas de missense. Então, pacientes com mutações mais graves têm uma tendência a ter nefrocalcinose mais precoce. O tratamento convencional então, a gente, o que a gente faz? A gente dá fósforo e dá vitamina D. E justamente esses eram os estímulos para aumentar a produção do FGF23. Por isso que a gente fala que o tratamento convencional, ele aí estimula ainda mais a produção do FGF23. Então, a gente chama de efeito paradoxal. Pode melhorar temporariamente o fosfato no sangue, mas ele acaba levando ao aumento da síntese do FGF23. E a gente não pode esquecer que o aumento do FGF23 circulante, ele não
não só tem ação no complexo dento-alveolar, no osso e na cartilagem, mas em vários outros locais, como no sistema nervoso central, nos cardiomiócitos, onde ele é relacionado com a presença de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, podem existir outras complicações do aumento dos níveis circulantes que não relacionados propriamente com o osso. Em 2010, foi publicado esse primeiro estudo de um anticorpo anti-FGF23, que usado em camundongo, modelo de camundongo com essa doença, ele normalizava o fosfato no sangue, melhorava a mineralização óssea e a fraqueza muscular. E a gente hoje, então, tem essa droga, que é chamada de burosumab, que é um anticorpo anti-FGF23, que inibe a ação do FGF23 e consegue, então, melhorar todo o quadro da doença. Essa medicação já foi aprovada pela Anvisa, inclusive em 2019, e aqui os estudos pediátricos mostraram uma normalização e um efeito mantido do fósforo sérico e também sobre os níveis da vitamina D formativa, melhora a reabsorção tubular de fosfato e diminui aquele marcador do ractismo, que é a fosfatase alcalina. Então, os estudos pediátricos mostraram isso, né, e mostraram que isso se correlacionava com um aumento da estatura desses pacientes e uma melhora no teste da caminhada de 6 minutos, que é relacionada com uma melhora da deambulação, da função dos membros desse paciente. Radiologicamente, a gente tem uma diminuição da severidade do ractismo em todos os grupos e uma melhora radiológica. E a gente observa aqui um caso mostrando, então, aqui esse aspecto serrilhado da placa de crescimento, que depois, com o tratamento com burosumab, a gente observa uma melhora tanto na mineralização óssea, como da placa de crescimento dos sinais de ractismo. Em adultos também, a gente comparando o burosumab aqui em azul com placebo, a gente observa uma melhora do fósforo sérico, uma melhora também no vale, né, no pico e no vale do fósforo sérico, uma melhora no transporte de fósforo, na reabsorção de fosfato pelo rim, e uma melhora nos níveis de vitamina D formativa. Isso é relacionado a uma melhora de parâmetros físicos, com diminuição dos scores de dor, que a gente vê aqui comparado com placebo, uma melhora da função física, com diminuição desse VOMAC, que marca, então, um comprometimento das funções físicas, e uma diminuição da rigidez articular também. Também foi observado em adultos, aqui comparando burosumab em azul, placebo em vermelho, 12 semanas de tratamento e 24, uma melhora na consolidação de fraturas, que a gente observa aqui também por esse exemplo, onde a gente vê aqui uma fratura que depois foi totalmente consolidada. Além disso, nos pacientes que apresentam um hiperparatireoidismo, que é aquela complicação do tratamento convencional, o uso dessa medicação foi associado a uma redução dos níveis de PTH desses pacientes, melhorando, então, a função da paratireoide e diminuindo os efeitos colaterais do seu aumento. Os principais efeitos colaterais são relacionados à administração da medicação, e a gente não pode esquecer que no tratamento do XLH é importante também os procedimentos cirúrgicos, que muitas vezes são necessários para corrigir deformidades dos membros inferiores. A gente tem que fazer fisioterapia para melhorar a atividade desses pacientes, e todo o tratamento que possa melhorar a qualidade de vida deve fazer parte nesses pacientes. Então, a gente tem aqui uma doença, que ela é uma doença de abordagem multidisciplinar, que envolve o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o geneticista, o pediatra e o nefrologista. Então, é assim, todos temos que trabalhar em conjunto para ajudar esses pacientes. Então, eu gostaria de agradecer, aqui estão meus contatos, espero que tenha sido útil e fico à disposição, caso vocês queiram fazer um comentário, alguma pergunta, eu fico aqui no aguardo, ok? Até logo.